Estamos de volta. Vamos lá bater um papo agora com o Vicente Zotti, ele que é especialista em gestão de risco da Pine Agronegócios, já está aqui para poder conversar conosco. Vicente, seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Eu que agradeço, um bom dia. Um ótimo dia, Vicente. Vamos começar então falando um pouco sobre os movimentos do café, para quem está nos assistindo e gosta, inclusive, né, do setor de agro, já fiquem atentos, participe aqui desse nosso papo com o Vicente. Bom, os preços do produto seguem alta, né, no mercado internacional. E eu queria entender do teu ponto de vista quais fatores têm influenciado o preço da commodity, como os investidores também têm reagido a isso. Ótimo, vamos pegar desse tema e partir do princípio que a gente precisa sempre equilibrar e conhecer a questão do tripé fundamental, que tem a oferta, demanda e estoques. Então, quando a gente analisa esse tripé, não é desta safra, né, que nós estamos tendo problemas, mas sim de safras anteriores. Então, desde a safra 21-22, agora 22-23 sendo formada, então existe o processo, né, de formação desses grãos, né, existe o broto que vai acontecer depois a flor, então tudo isso ele influencia na expectativa do mercado. E quando a gente avalia que o maior custo do produtor de café são os fertilizantes, e ele sim impõe hoje um custo de produção muito mais alto do que as temporadas anteriores, então a gente vê que há uma possibilidade de não só aqui no Brasil, como também o Vietnã, que é o segundo maior produtor de café do mundo, obviamente colocando as duas categorias de café, né, de haver uma menor adubação para esses cafés, e assim a gente tem uma menor produção desse café. Então, o que acaba acontecendo, uma menor oferta desse café, ela vai culminar com uma pressão sobre os estoques finais. E até como um adendo a isso, né, a gente tem dois tipos de cafés que têm estoques diferentes, porque tem uma oferta e demanda diferente, e a gente acaba acompanhando bastante a questão dos estoques certificados, né? Então, nós temos estoques certificados para café arábica, estoques certificados para café conilon, e tem a GCA, que praticamente ela une, né, os estoques dos Estados Unidos, tanto de arábica quanto de conilon, e divulga ao mercado para que a gente tenha uma noção sobre o tamanho desse estoque. E mês a mês, desde da quebra de safra 21-22, antes mesmo das geadas ocorrerem, nós já tínhamos ali uma redução desses estoques, mês a mês. Então, o que isso mostra? Que a oferta está sendo menor do que a demanda. Então, vem consumindo aquilo que é ofertado, mais o estoque de passagem. Então, os preços do café hoje, eles se encontram de forma sustentada, devido até à questão da oferta sazonal que existe agora no Brasil, que é o maior produtor de café do mundo. E nós temos, então, deveríamos ter, né, uma sazonalidade de baixa, com uma pressão nos preços, porém, olhando ali pelo preço do café arábica, ele encontrou um suporte na faixa dos 200 centavos de dólar por libra, experimentou patamares mais baixos no pico de pressão sazonal, porém logo recuperou. E essa recuperação agora, em teoria, né, ela vai daqui para frente, então do final de agosto para frente, seguir o seu ciclo de sazonalidade de alta. E daí nós podemos ver preços mais altos no café daqui para frente, né, devido a essa questão sazonal. E a Citigroup também fez uma revisão de baixa, né, reduzindo a expectativa de produção do café do Vietnã de 2 milhões de sacas, devido a essa questão da dificuldade da aquisição dos fertilizantes. E também Federação Nacional de Café da Colômbia, que aí é praticamente 100% arábica, também fez uma revisão para baixa na oferta. Então, nós temos um cenário que é o seguinte: ou a oferta, ou a demanda ela diminui, ou senão os preços vão ter que subir para restringir o consumo. Então, o mercado de café segue bastante ali, nesse momento, ainda pressionado pela sazonalidade, pela entrada da safra, porém, à frente nós podemos ver preços mais altos e aí experimentar talvez uma inflação maior nesse item ainda à frente. Agora, Vicente, a gente teve também um clima seco na semana passada que atingiu, né, as culturas de Minas Gerais, responsáveis inclusive por cerca de 30% da produção brasileira de café arábica. Qual que é o peso de um problema climático sobre a produção e a cotação do café? Como que você projeta essa questão climática nas próximas semanas? O que a gente vê, na verdade, a planta ela vinha sofrendo de um estresse hídrico, né? Então o corte de chuvas ocorreu praticamente em maio, e ele veio, né, se estendendo até essa semana que passou em boa parte aí da área de café
arábica do Brasil, né? Então, a área de Minas Gerais, somada à área de São Paulo, praticamente já perfaz... Só Minas Gerais, na verdade, de arábica, perfaz em torno de 70% do café arábica ofertado pelo Brasil, né? Aí, pelo mundo, sim, tem esse ajuste, né? Porque tem outros países que são ofertantes também. Então, a gente tem um cenário onde a planta vinha com praticamente 160, 150 milímetros de déficit hídrico, né, nessas regiões. Então, o que isso ocorre? O que ele provoca? Na planta, toda vez que ela tem um estresse por falta de chuva ou se não excesso de calor, ela antecipa ou atrasa a questão da florada. Então, tem várias áreas que, devido ao atraso na colheita, nós tínhamos, nesse momento, áreas ainda a colher, já soltando o broto, né, que vai formar depois a flor do café, que vai se transformar, depois do pegamento, no grão do café. Então, toda vez que tem esse estresse muito grande, o que acaba acontecendo com a planta? Ela antecipa ou atrasa. Nesse caso, ainda está havendo colheita com a questão desse brotinho já sendo formado agora. Então, o que isso ocasiona? Conforme a pessoa vai colhendo, ou a máquina vai colhendo, vai arrancando esses brotinhos também. Qual que é o ponto nisso? Vai diminuir a oferta, vai aumentar a quebra para essa próxima safra, que ela já é de bienalidade negativa. Então, nós já teríamos, pelo próprio comportamento da planta, em via de regra, no Brasil, uma menor oferta de café para esse próximo ano, para a temporada 23-24. Com esses problemas de estresse hídrico, então pode haver problema na pegação da florada, com o problema que a gente está tendo agora, de formação desses brotos ainda no período da colheita, provavelmente a gente ainda vai ter um problema à frente. Hoje não é possível se identificar qual é o volume desse problema, o volume dessa redução de oferta. Contudo, é bastante possível já dizer que há impactos, como também as temperaturas muito frias de maio registradas esse ano também gerarão uma redução na oferta de café. Mas hoje, como ainda tem muito processo da planta ainda para rodar, né, muita coisa a acontecer, só vai ser possível fazer uma estimativa de safra 23-24 com certa assertividade a partir da florada que deve acontecer devido a essa questão das últimas chuvas que ocorreram. Daqui uns 20 dias a gente já vai ter a florada do café. Perfeito, Vicente. Bom, eu também queria repercutir contigo nessa queda nas exportações de café robusta. Só em julho foi uma queda de quase 65%. Quais os motivadores dessa queda? E sobre também os outros tipos, né, de café que também existem aí. Eu queria entender se existe uma expectativa de menos exportações, na sua opinião, ou não. Esse é um dado bastante importante que deve ser realmente acompanhado pelos investidores e produtores de café. Então, o que acaba acontecendo no Brasil nós temos duas espécies, né, bastante populares aqui no Brasil, em regiões diferentes, que é o café Conilon, que é conhecido também como café Conilon robusta, né, e também o café arábica. Essas duas categorias de cafés, elas têm hoje ofertas bastante distintas, né, e também a gente tem ali um balanço distinto. No Brasil, a gente tem, não só no Brasil, né, no mundo todo, o que acaba acontecendo? O café robusta, ele tem um sabor mais amargo e ele também tem propriedades menos doces, né? Então, é mais ácido também. Então, o que as empresas de café acabam fazendo? Elas fazem um blend, uma mistura entre esses dois tipos de café. Então, misturam café arábica com café robusta e aí formam um café que é praticamente comercializado no Brasil, né? A grande parte dos cafés tem esse blend. O que acabou acontecendo é que com a alta do preço do café arábica, o mercado passou a utilizar mais café robusta nessas misturas e aí sobrou menos café robusta para exportação. Então, essa redução dos 60% de exportação de café robusta, ela foi diretamente para o consumo interno aqui do Brasil. Então, o que acaba acontecendo? Nós estamos bebendo cafés de uma qualidade de bebida, tá? Não em si um café ruim, mas um café de qualidade de bebida pior que o ano passado, exportando menos café robusta, porém a exportação de café arábica, ela praticamente se mantém a mesma. Tem sim uma redução no valor, quando a gente olha o volume, né, de sacas exportadas, mas no nominal o valor é muito maior, porque houve um salto, né? Se você comparar temporada 20-21, café ali em torno de R$800, R$700, e hoje uma saca de café arábica 1.300, 1.290 mais ou menos, tá nessa faixa hoje.
Então, houve um salto no valor, mas no volume a gente tem ali praticamente a manutenção com uma leve queda para o café arábica e uma forte redução do café robusta. Exatamente por esse motivo, porque o Brasil está consumindo mais café robusta, então nós estamos bebendo cafés aí de uma qualidade de bebida inferior à dos anos anteriores. Gente, estamos em final de colheita ali, a arábica no Brasil acima de 80% e robusta ali dos próximos 100%, né? Quais pontos que os investidores devem se atentar nesses períodos entre safra? Ótimo, então existe uma pressão sazonal, né? Então no momento a gente está no momento da colheita, então há muita oferta de café, então os preços tendem a ser pressionados. Nesse período também de colheita, há o inverno, que é o momento onde, se ocorrer temperaturas muito negativas ou mesmo uma geada, podem quebrar essa pressão de preços de baixa, né, do ciclo sazonal, e colocar uma nova perspectiva de alta devido à redução de oferta futura que pode acontecer. Então, nesse momento, a conclusão da oferta de café, para mim, né, aqui na consultoria, a gente tem uma visão que sempre foi uma expectativa muito menor de produção do que o SDA colocou, do que o Rabobank colocou e outras consultorias colocaram, né? Obviamente a gente não está com o valor mais baixo do mercado, mas nós estamos considerando aí de café arábica em torno de 35 milhões de sacas e no café robusto em torno de 18 milhões de sacas para o Brasil. Então, caso esses números se confirmem, então nós vamos ter uma redução muito grande da expectativa que o mercado vem colocando e da realidade, né? Então, o SDA colocou 41,5 milhões de sacas, Rabobank próximo ali de 42 milhões de sacas só de arábica. Então, seria uma redução muito grande. Com um balanço ainda apertado, nós podemos ver à frente preços mais altos no contrato futuro de café, tanto a IKC quanto o ICF. Já a questão dos cafés robustos, né? Então o contrato RC lá de Londres, né? O que nós temos também é uma possibilidade de pressão de alta, tendo em vista até esse cenário que eu comentei de um corte, né, que a Citigroup fez, de 2 milhões de sacas devido a essa questão dos fertilizantes. Então nós teríamos também um balanço apertado para o robusta. Se a gente está usando robusta para compensar a quebra de safra do arábica, fazendo aqui a mistura no Brasil, se as duas culturas tiverem um balanço apertado, então quer dizer, estoques baixos, ofertas limitadas, ambos os preços vão subir. E aí não tem o que fazer. Então vai ser maior preço para o produtor, em compensação, maior preço também para o consumidor final, porque a indústria vai ter que consumir esse café, formar um novo preço médio de venda, e aí sim a gente vai ter aí um impacto chegando ao consumidor final, provavelmente aí dentro dos meses de dezembro e janeiro. Uhum. Agora, falando um pouquinho sobre também a questão da soja, né? A gente tem visto aí as safras estão em andamento, mas a gente teve uma última notícia, inclusive, de que a soja está cedendo 3% em Chicago nessa segunda-feira, como na semana começando, né? Inclusive, eu queria entender se nessa variação que a gente tem acompanhado, às vezes lá fora, se isso pode se tornar positivo de alguma maneira para a gente aqui no Brasil, o Vicente, sabendo que a gente também, claro, é um grande exportador, né, de soja. Nesse fato, né, não há vantagem a priori aqui para o Brasil, a não ser para as indústrias que consomem e fazem o processamento da soja, transformando em farelo e óleo de soja, né? Obviamente que para o Brasil, para o consumidor brasileiro, nós poderemos ter à frente uma redução nesses itens, né? Então, por exemplo, o óleo de soja que a gente consome pode vir a baixar o preço devido a essa questão das quedas lá em Chicago. Essas quedas hoje praticamente elas têm dois fatores, né? Então o SDA soltou um relatório na sexta-feira colocando uma expectativa grande de produção, né? E ajustando ali a produtividade nos Estados Unidos com uma leve redução diária. Isso trouxe ali um balanço de estoque final maior. Ela também fez um ajuste na temporada 21-22 da questão das exportações para a China. Então, isso também fez com que o estoque final dessas temporadas 21-22 fosse maior. Então, nós temos também uma expectativa de 149 milhões de toneladas para o Brasil de produção, o que também ajuda no estoque final da safra 22-23. Então, são vários fatores que pesam sobre as cotações na China. Também tem essa questão que estava sendo colocada sobre discussão com vocês há pouco, né? Dessa visita de uma delegação a Taiwan que coloca mais prêmio de risco no mercado. Lembrando que a China é o maior comprador de soja
do Brasil e de outros países também, porque ele é o maior consumidor de soja do mundo. Então, a gente não tem uma saída tão grande para outros países em caso a gente tenha um problema, por exemplo, de demanda da China. No milho, por exemplo, a gente teria México, Coreia e outros países, por exemplo, da zona do euro, que poderiam ali, de certa forma, demandar mais milho em caso de um problema em um país, por exemplo, a China. Agora, no caso da soja, se a China tiver um problema econômico e demandar menos, a gente tem bem menos saídas, bem menos opções para que o Brasil exporte. Então, a gente tem um problema que até foi certificado, vamos dizer assim, né, corroborado com dados de vendas ao varejo, que saíram nessa madrugada. A gente teve dados de atividade industrial na China também. Ambos vieram abaixo da expectativa do mercado, então isso mostra que a economia chinesa ela vem apresentando problemas, né? Então, o setor de construção civil apresentando problemas, setor de consumo varejo apresentando dados ruins, atividade industrial apresentando dados abaixo da expectativa do mercado. Então, também tem esses fatores colocando prêmio de risco hoje nessas cotações de Chicago. E isso certamente traz pressão não só para a soja, mas também para o milho, né? Que tem ali o contrato futuro também listado na Bolsa de Chicago. A gente tem também essa questão do Laninha, né? Está praticamente confirmado um cenário de uma nova fase Laninha durante o plantio de grãos, segundo o site especializado Valor Soja. E isso, claro, não é uma boa notícia, né, para o setor de soja, né, Vicente? Isso, claro, considerando que o Laninha já tem atingido muita coisa, não é só o caso da soja, mas confirmando mais uma nova fase do Laninha, até que ponto isso pode prejudicar, né, as safras, inclusive, claro, o valor da soja futuramente? Porque a expectativa era que chegasse num cenário neutro, né? E aí foi confirmado aí praticamente uma nova fase do Laninha. A preocupação nossa nesse momento é a proximidade com o período de plantio dessa soja. Então, caso se confirme os efeitos de Laninha, por exemplo, com cortes de chuvas aos estados mais ao norte, né? Então, por exemplo, ali Mato Grosso, Goiás, a gente tem ali também Bahia, Maranhão. Apesar que Bahia e Maranhão ainda tem bastante área irrigada, então, apesar de corte de chuvas, poderia sim ser suplantado de certa forma, mas as áreas de sequeiro, não, né? Então, se a gente tiver, como hoje a gente tem, o solo com bastante déficit hídrico, as chuvas não se apresentando no momento de plantio, então essa janela de plantio ela vai se estendendo, mais ou menos o que ocorreu também nos Estados Unidos, né? Então nós tivemos a janela de plantio atrasada nos Estados Unidos. Então, se esses efeitos de Laninha trouxerem redução de chuvas, a gente provavelmente vai ter de novo um atraso no plantio, e isso significa uma expectativa de menor produção e também problemas no plantio do milho safrinha do ano que vem. Só que isso ainda tem assim uma certa distância de tempo a ocorrer, então ainda alguns fatos precisam ser corroborados com, por exemplo, mapas climáticos mais próximos das datas de plantio. Então, o vazio sanitário ele ainda permanece em alguns estados, então praticamente em setembro que a gente vai ter ali uma visão, né, mais apurada, com maior assertividade desses pontos. Então, se a gente sim vê o efeito do Laninha com corte de chuvas se estendendo até, por exemplo, o meio de setembro, aí nós vamos ter problemas na questão do plantio da soja, e aí o preço tende a fazer o movimento inverso, né? Já que a gente vai ter uma oferta menor, o preço tenderia a subir para controlar esse corte de oferta. Mas nesse momento o mercado ainda não tem colocado prêmio de risco nesse ponto, tendo em vista até a própria queda de hoje, né? Então, a gente ainda tem ali vários pontos ainda para que o tempo passe praticamente, é isso, né? Para que os mapas climáticos fiquem mais assertivos e a gente tenha, assim, uma previsibilidade melhor nesse sentido. Perfeito. Isa, tem mais perguntas? Vicente, eu queria falar um pouquinho em relação a petróleo também, se você puder falar, que a gente está vendo a queda ali nos preços do petróleo, da WTI Brent também, uma perspectiva também de queda para os próximos dias. Esses preços devem continuar caindo, devem continuar refletindo aqui, como que deve impactar aqui no nosso país?
Hoje a gente tem um cenário que, se você olhar o balanço, né, oferta e demanda de estoques do petróleo, nós teríamos sim uma probabilidade, né, de desequilíbrio pelo lado da oferta, representada até pelos estoques estratégicos, por exemplo, o SPR dos Estados Unidos, mostrando que o déficit ele é grande, então a oferta ainda está restrita. Contudo, nós temos questões sazonais, então a gente tem uma sazonalidade curta de baixa até esse mês agora de agosto, depois ele retoma a sazonalidade de alta, devido até à questão, por exemplo, de consumo de heating oil. Então, heating oil é um óleo de aquecimento utilizado em alguns estados dos Estados Unidos e do Canadá, que ele é, por exemplo, o que substitui, né, o uso do gás natural em algumas outras, em outros estados dos Estados Unidos. Então, há uma demanda maior por petróleo desse derivado, né? Como também há de diesel, também para a questão da colheita e na questão de logística para esse período do ano. Então, ainda há uma sazonalidade de alta à frente. Nós estamos agora ainda numa pressão, porém, se você analisar que não há nenhum investimento de longo prazo sendo concluído agora para, por exemplo, novos poços de petróleo entrarem em produção, ou se não, refinarias novas, trazendo ali um cenário de refino maior para os países consumidores. Então, nós ainda estamos dentro de um desbalanço, né? Então, dentro da consultoria, a gente acredita que o petróleo, ao final do ano, ainda estará em preços maiores do que os atuais. Contudo, a questão da expectativa de uma recessão, uma possível recessão com a diminuição da demanda, é o que tem pressionado também, além dessa questão sazonal, os preços do petróleo. Mas, em via de regra, nós ainda acreditamos que o petróleo, ao final do ano, poderá estar em patamares mais elevados que os atuais, quiçá até voltando aos $110. Uhum. Perfeito. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, Vicente. Importante também a gente entender, claro, sobre o setor de agro. Aliás, né, às vezes muito pouco debatido, a gente tem que trazer essa questão, porque no final das contas, né, isso é importante aí, tanto para a nossa economia, né, como também para o nosso dia a dia. Muito obrigada mesmo e até uma próxima. Eu que agradeço. Também gostaria de deixar uma notinha de rodapé, que por favor, de tudo isso que a gente passou, né? Sobre petróleo, sobre a questão do café, da soja, tudo isso tem como fazer gestão de risco. Então, tudo isso que a gente apresentou, se você tem algum ponto do que foi apresentado pode te impactar fortemente, faça gestão de risco desse ponto. Eu acho que isso é uma mensagem final que eu gostaria de deixar para o pessoal. Obrigada mesmo, né, pelo teu tempo e pelo recado aí para o pessoal. Até uma próxima. Até.